Essa é a terceira parte do livro de Shoftim, Juízes. A quarta Shoferet, a Neviá, profetiza Débora. Shamgar morreu um ano depois de se tornar um Shofet. Mesmo enquanto viveu, muitos dos Bnei Israel não estudaram a Torá. Muitos estavam servindo a ídolos. Após a sua morte, as coisas ficaram ainda piores. Agora o castigo de Hashem se tornou realmente rigoroso. Bnei Israel não aprenderam a lição dos castigos anteriores. Até agora, Hashem havia enviado vizinhos que viviam em países ao redor de Eretz Israel, Arã, Naharaim, Moav e outros, para atacar Eretz Israel. Agora Hashem permitiu que algumas das 7 nações de Eretz Canaã se rebelassem contra seus senhorios, os judeus. Um dos reis Cananim, Yavim, derrotado na época de Yehoshua, reorganizou o seu exército. Seus soldados atacaram os judeus e venceram. Yavim tornou-se o novo governante de Eretz Canaã. Yavim tinha um general, Sisra, que era um grande rachá. Seus soldados não se importavam com a vida judaica. Eles roubavam e matavam os judeus. Bnei Israel viviam em constante medo e pavor do inimigo. Sisra costumava zombar de Bnei Israel. Onde está o seu grande Deus? Eu sou mais forte do que ele. Já que Sisra era tão arrogante, Hashem decretou que sua queda ocorreria através de uma mulher. Isso seria muito vergonhoso para ele. Logo veremos como 2 mulheres judias causaram a queda de Sisra. Por 20 anos, Bnei Israel sofreram com Sisra e seus soldados. Eles não ousaram lutar contra ele porque Sisra possuía 900 bigas de ferro. Bnei Israel não tinham nenhuma biga. Eles estavam convencidos de que era impossível até de tentar derrotar Sisra. Bnei Israel clamaram por Hashem de forma mais profunda e desesperada que eles já haviam feito antes no tempo dos Shoftim. Hashem decidiu ajudá-los. Ele escolheu como líder uma mulher especial da Shevet Naphtali, de nome Débora. Ela era uma tzadek, mulher justa e muito instruída na Torá. Débora costumava fazer pavios para a menorá no Mishkan, em Shiló. Ela sempre tentava tornar os pavios grossos para que a menorá produzisse muita luz. Hashem disse: Débora, você fez com que minha luz brilhasse, portanto farei sua luz brilhar entre o povo judeu. Débora perguntou ao marido, Baraque: você poderia levar os pavios para mim no Mishkan? Débora tinha um motivo especial para pedir ao marido, e não a um servo, que fosse ao Mishkan. Baraque não conhecia muito a Torá quando Débora se casou com ele. Débora se perguntou: como posso fazer meu marido estudar mais a Torá? Ela achou que visitar o Mishkan o encorajaria a se tornar um Talmid Chacham. Baraque conheceria Kohanim e Leviim, que serviam a Hashem dia e noite e eram os professores de Torá da nação. Observá-los poderia ajudar Baraque a melhorar o seu estudo da Torá e a servir Hashem. Baraque concordou. Ele visitou frequentemente o Mishkan, sempre trazendo os pavios da esposa. O plano de Débora funcionou. Baraque começou a estudar a Torá. Com o passar do tempo, Baraque se tornou um grande Talmid Chacham. Enquanto isso, a própria Débora ficou tão instruída que conhecia mais a Torá do que muitos homens do seu tempo. O Sanhedrin, o mais alto tribunal de justiça judaico, decidiu nomear Débora como Shofet, mulher Shofet. Como Shoferet, mulher Shofet, sobre o Bnei Israel. Débora fez um trabalho maravilhoso na liderança dos Bnei Israel. Ela ensinou e julgou em tempo integral. Ela era rica e possuía tâmaras em Jericó, jardins de frutas em Ramá, além de olivais e outras propriedades em diferentes locais. Ela, portanto, tinha o suficiente para viver e nunca aceitou presentes ou dinheiro de Bnei Israel pelo tempo que passou julgando-os. Ela costumava sentar o dia todo debaixo de uma palmeira, conhecida como a palmeira de Débora. Há uma história especial relacionada a essa árvore. O Midrash nos conta, a palmeira de Débora. Quando Jacó fugiu de Esaú para a casa de Labã, sua mãe Rívca prometeu a ele: eu avisarei quando for seguro retornar. Vou enviar um mensageiro para lhe informar. Rívca tinha uma enfermeira chamada Débora. Ela havia amamentado e educado Rívca.
Embora Débora viesse da casa de Labão, ela era uma pessoa sábia e temente a Deus. 20 anos depois que Jacó partiu, sua mãe Rivca achou que a raiva de Esaú finalmente se acalmava. Era hora de Jacó voltar para casa. Rivka enviou sua sábia enfermeira Débora para lhe transmitir a mensagem. Débora ficou com Jacó na casa de Labão até que ele e sua família estivessem prontos para voltar para a era de Canaã. Depois ela os acompanhou. No caminho de volta, quando já estavam em Eretz Israel, mas ainda não haviam chegado na casa, a enfermeira morreu. Jacó lamentou por ela e a enterrou sob uma árvore ao pé da colina sobre a qual ficava a cidade sagrada de Betel. Enquanto Jacó ainda estava de luto por Débora, outra mensagem triste chegou a ele. Sua mãe Rivca também havia morrido. Então Jacó também lamentou por sua mãe nesse mesmo local. A árvore sobre a qual a inteligente enfermeira estava enterrada se tornou um marco famoso. Provavelmente os judeus costumavam rezar lá. Também pode ser que muitas mães judias nomearam suas filhas de Débora em memória à enfermeira de Rivca. Talvez a Choferet Devorá tenha tido seu nome por causa dela. De qualquer forma, Débora escolheu essa árvore como local adequado para ensinar Bnei Israel. Ela lembrava-os de seus grandes antepassados e do começo da história do povo judeu. A Choferet Devorá reunia os homens judeus debaixo de sua árvore e ensinava-lhes Torá. As pessoas também viam a ela de longe e de perto para serem julgadas por ela. É estranho que Débora sempre ensinasse e julgasse debaixo de uma árvore, mesmo em clima frio e chuvoso. Ela não se sentia mais confortável em uma casa ou tenda? Resposta: de acordo com a lei judaica, um homem e uma mulher que não são parentes não podem estar juntos em um recinto fechado quando ninguém mais estiver por lá. Isso é chamado de Sur e Ruth. Débora fez questão de estar sempre em um lugar aberto para que todos pudessem vê-la, pois os homens costumavam procurá-la para estudarem ou serem julgados. Débora faz com que Bnei Israel façam teshuvá. Débora era considerada ela própria a mãe de todos os Bnei Israel. Eles eram seus filhos, a quem ela teve que educar para estudar a Torá e cumprir todas as mitzvot. Ela também os instruiu a ficarem longe da adoração dos ídolos de Cananim. Débora trabalhou duro para ensinar os judeus. Eles aceitaram suas palavras e fizeram teshuvá. A própria Débora se tornou maior que todos os outros shoftim. Alguns deles sentiam o espírito de Hashem sobre eles. Mas Débora atingiu um nível ainda mais elevado. Ela se tornou uma neviá, uma profetisa, com quem Hashem falava. Como ela e o povo de sua geração tiveram zehut especial, mérito especial, Hashem realizou milagres para eles, preparando-se para a guerra contra Cícera. Hashem disse a Débora que estava na hora de vencer o general Canani Cícera. O marido de Débora, Baraque, estava longe de casa. Ela enviou uma mensagem para ele. Hashem me mandou lutar contra Cícera. Ele pede para você reunir um pequeno exército, apenas 10 mil homens de duas tribos, da Shevet Naphtali e seu vizinho Zebulun. Reúna-os em Har Tavor, uma montanha entre a terra da Shevet Zebulun e Itzacar. Cícera não irá querer sair para a batalha. Seus sábios o alertarão que é um momento de azar para ele. Mas Hashem fará questão de atrair Cícera de sua cidade fortificada para o campo de batalha perto do riacho Kishon, na parte inferior do Har Tavor. Hashem então o entregará em suas mãos. A própria Débora não pretendia ir à guerra ou liderar os judeus na batalha. Estar no exército não é um trabalho de mulher, mas Baraque tinha medo de começar uma guerra sem Débora. Ele enviou de volta a mensagem: eu só irei para a batalha se você vier. Os soldados podem se recusar a entrar em uma guerra tão perigosa, a menos que você esteja lá para garantir que ouviu a ordem de Hashem. Além disso, precisamos de seu mérito para ganhar. Sei que Hashem fará milagres para nós, e temo que meus derrotos, mérito, não seja suficiente para isso. Débora respondeu através de um mensageiro: concordo em ir. Mas lembre-se de que você não receberá o crédito por vencer a guerra. Hashem entregará Cícera nas mãos de uma mulher.
As palavras de Débora tinham duplo sentido. O significado literal é que ela seria elogiada por vencer a guerra, mas havia um significado mais profundo. Outra mulher ajudaria a trazer a vitória. Em breve leremos sobre isso. Baraque enviou uma mensagem para as tribos de Zebulun e Naftali. Hashem quer que 10.000 de vocês se reúnam para a guerra. Assim que essas duas tribos ouvirem a ordem, elas se prepararão para a guerra. Nenhum judeu se recusou a ser convocado, embora ele estivesse arriscando sua vida ao enfrentar o exército de Cícera, que incluía 900 bigas de ferro. Mesmo Shofrim, os escribas, que escreviam Sifrei Torá e outros escritos sagrados e não foram treinados para o serviço militar, se uniram sem hesitar. Outras tribos que ouviram falar na ordem de Hashem decidiram oferecer sua ajuda. Tropas da Shevet Menash, a parte da Shevet que vivia em Eretz Israel e não a leste do Jordão, se juntaram. Entre elas estavam até príncipes e Talmidei Chachamim. Alguns homens da Shevet Issachar, que estudavam constantemente a Torá e eram alunos de Débora, também se ofereceram para ir à batalha. Esperava-se que cada Shevet enviasse soldados para essa guerra. Embora Hashem tivesse ordenado que apenas 10.000 homens de Naftali e Zebulun fossem convocados. Porque, número 1, todos os Bnei Israel juntos estavam sofrendo com Cícera. Todos eles quiseram se juntar para se livrar do inimigo comum. Número 2, Cícera e seu exército faziam parte das 7 nações de Eretz Canaã. Todos os judeus tinham a mitzvah de destruí-las. Mas algumas Shevatim ficaram longe da batalha. Nenhum homem da Shevet Reuben e metade da Shevet Menash, que moravam no lado leste do Jordão, nunca apareceram. Ninguém da Shevet Dan também participou. Você se lembra que nos dias de Moshe e Yehoshua, a Shevet Dan sempre foram uma parte importante do exército. Suas tropas protegiam os judeus na retaguarda, mas agora os homens de Dan se esquivavam de seu dever. Eles tinham medo do exército de Cícera e poderiam afirmar que Hashem não havia claramente lhes ordenado que se juntassem. Esse foi um argumento errado. Eles realmente deveriam ter vindo por conta própria. Mais tarde, Débora cantou uma shirá, canção sobre a guerra. Nessa música, ela culpou as Shevatim, que se preocuparam mais com elas mesmas do que com a nação judaica. A batalha. Foi dito ao general Cícera que o exército judeu estava se preparando para a guerra no topo do Har Tabor. Ao ouvir isso, ele ordenou que todo o exército saísse da capital e marchasse para o vale de Jezreel, aos pés do Har Tabor. Ele também mudou suas 900 bigas de ferro para aquela área. Realmente, isso não teria sido necessário. O exército judeu era tão pequeno que uma pequena parte dos soldados de Cícera e algumas das bigas de ferro teriam sido suficientes para igualá-lo. Mas Hashem deu a Cícera a ideia de trazer todos os seus soldados e equipamentos para acabar com todos eles. Em Eretz Israel havia reis Cananim recém-nomeados. Yehoshua havia matado os 31 reis de Canaã. No entanto, mais tarde, os Cananim sobreviventes designaram o mesmo número de novos reis. Quando ouviram que haveria uma batalha entre Cícera e Bnei Israel, eles rapidamente mobilizaram seus exércitos e juntaram a Cícera. Todos eles queriam ajudar a derrotar aqueles judeus e expulsá-los de Eretz Israel. Então eles seriam mais uma vez os donos da terra. O exército de Cícera estava acompanhado no vale, perto do rio Quishon, enquanto o exército de Baraque estava no topo do Har Tabor. Débora encorajou Baraque: não espere, ataque agora, não tema. Hashem entregou Cícera em suas mãos. Hashem irá à sua frente para travar essa batalha. Encorajado, Baruch conduziu seus homens montanha abaixo. Sem a ajuda de Hashem, Bnei Israel não tinham nenhuma chance contra o exército de Cícera. Mas Hashem confundiu os soldados cananim. Eles imaginaram ter ouvido o barulho de bigas e cavalos se aproximando. A verdade era que o exército de Baraque estava marchando a pé, sem uma única biga sequer. Mas Hashem fez os inimigos ouvirem o estrondo de numerosas bigas e cavaleiros que pareciam muito mais fortes do que os seus. Eles entraram em pânico e fugiram. Baraque e seu exército nem precisaram lutar. Eles apenas perseguiram e mataram os soldados inimigos que estavam fugindo. Então Hashem realizou mais milagres. A noite estava começando a cair e as estrelas já apareciam no céu.
Hashem moveu algumas estrelas diretamente sobre o exército de Cícera. Elas brilhavam intensamente em seus brasões de ferro. Os soldados de Cícera de repente se sentiram insuportavelmente quentes em seus uniformes. Vendo o riacho Kishon fluindo nas proximidades, eles pularam na água refrescante para se resfriar. De repente, outro milagre ocorreu. Kishon era apenas um pequeno riacho de água. Em instantes, inundou e se tornou um rio furioso. Muitos soldados cananímeos se afogaram juntamente com seus cavalos. O resto foi perseguido por Baraque e seus soldados. O exército cananí foi completamente aniquilado enquanto tentava retornar à sua capital. O fim de Císera. O general Cícera sabia que a batalha estava perdida. Se ele permanecesse em sua biga, logo seria perseguido e morto pelos soldados judeus. A única maneira de salvar sua vida era escondendo-se em algum lugar. Cícera pulou de sua biga e começou a fugir no campo de batalha. No entanto, seus pés o levaram a um lugar onde Hashem queria que ele estivesse. Enquanto Cícera corria, ele viu um conjunto de tendas. Elas pertenciam a Hever ha-Keni, um descendente de Itrô. Os descendentes de Itrô eram judeus. Lemos antes que alguns deles eram Talmidei Chachamim. Você se lembra de qual Shofet os ensinou? Hever se separou do resto de sua família, os Kenim. Ele era um pastor que vagava e vivia em tendas. Na época de nossa história, suas tendas estavam localizadas não muito longe do campo de batalha. Heber fez um tratado de paz com Yavim, o rei de Canaã. Ele fez isso para não ser incomodado pelos soldados cananí, que atacavam todos os viajantes que encontravam em Eretz Israel. A esposa de Heber, Yael, tinha sua própria tenda. Enquanto olhava perplexa para um canani que parecia estar correndo em sua direção, de repente reconheceu Císera. Yael tomou uma decisão rápida. Ela era uma mulher sábia e uma das líderes do povo judeu. Ela caminhou em direção a Císera e gritou convidativamente: Por favor, venha à minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Císera não tinha certeza do que fazer. Ele lembrou que havia um tratado de paz entre Heber e o rei Yavim. Mas não era arriscado se esconder na tenda de Yael? Por favor, entre, insistiu Yael. Minha barraca é o melhor esconderijo para você. Um homem nunca procuraria na barraca de uma mulher. Você estará seguro aqui. Císera concordou. Ele entrou e Yael o cobriu com um cobertor. Isso deixou Císera muito confortável, pois ele estava fraco e cansado. Além disso, ele estaria muito mais seguro com os judeus se alguém decidisse procurá-lo na tenda. Císera relaxou. Foi bom descansar um pouco. No entanto, ele estava com muita sede. Dê-me água, ordenou ele a Yael. No momento em que Yael pôs os olhos nesse rachá, um inimigo jurado do povo judeu, ela planejou destruí-lo. Mas ela não tinha certeza de como proceder. Se ela chamasse seu marido ou qualquer outro homem, Císera ficaria desconfiado. Mas quando Císera pediu água, Yael teve uma ideia. Talvez ela pudesse colocá-lo para dormir. Yael encheu um copo, mas não com água. Em vez disso, ela deu leite a Císera. O leite deixa as pessoas com sono. Císera bebeu. Ele estava exausto da batalha e parecia aconchegante na tenda de Yael. Ele precisava dormir um pouco. Fique de guarda na entrada da tenda, ele ordenou a Yael. Se alguém passar e perguntar, há um homem aqui? Tenha certeza de dizer não. Yael obedeceu. Quando ela olhou para Císera, pouco tempo depois, seus olhos estavam fechados. Ele parecia estar dormindo. Agora era sua chance de matá-lo. Ela poderia pegar uma faca e cortar a cabeça dele. Mas e se ele, de repente, acordasse? Ele arrancaria a faca dela e a mataria. Ela teve que pensar em um plano melhor. Yael foi buscar um martelo e uma grande estaca, do mesmo tipo que mantinha sua tenda presa ao chão. Ela colocou a estaca na mão esquerda e pegou o martelo com a direita. Com cuidado, ela se aproximou de Cícera. Se ele acordasse agora, pensaria que ela estava tentando consertar sua tenda. Ela chegou cada vez mais perto. Ele abriu os olhos e Yael prendeu a respiração. Finalmente, ela ficou ao lado de Cícera. Ele ainda estava dormindo profundamente.
Yael colocou a estaca na testa de Cícera e a enfiou com um martelo. Ela bateu de novo e de novo, enfiando a estaca profundamente na testa de Cícera. Hashem a ajudou. Cícera nunca acordou, ele morreu dormindo. Com sua bravura e coragem, Yael libertou sozinho Bnei Israel de um rachá cruel e perigoso. Mais tarde, Baraque passou pela tenda de Yael. Ele e seus homens estavam procurando o general desaparecido por todo lugar. Yael saiu e convidou Baraque para entrar. Deixe-me mostrar uma surpresa, disse ela. Aqui está o homem a quem você está procurando. Como você pode imaginar, Baraque ficou impressionado ao ver o rachá morto. Ao mesmo tempo, ele percebeu que as palavras de Débora se concretizaram. Ele não teria os créditos pela vitória na guerra. Uma mulher, Débora, havia começado, e outra mulher, Yael, havia terminado. Baraque continuou lutando contra Iavim, o rei de Canaã. Com a morte de seu general e a maior parte de seu exército, foi fácil derrotar Iavim. Bnei Israel saíram completamente vitoriosos sobre ele naquele dia. Mais uma vez, Eretz Israel estava livre. Os Bnei Israel não eram mais governados pelos cananeus. O Midrash nos conta, uma noite de milagres. Qual noite do ano judaico é famosa porque muitos milagres aconteceram? A resposta, é claro, é a noite de Pessa. Aqui estão alguns eventos que aconteceram nessa noite. Abraão perseguiu os 4 reis que haviam capturado Ló. Hashem o ajudou a derrotá-los através de muitos milagres. O principal evento da noite de Pessa, Hashem matou os primogênitos dos egípcios. Depois, Bnei Israel ficaram livres. Débora e Baraque venceram Cícera na noite de Pessa. Em breve leremos que o próximo chofete, depois de Débora, Guidom, visitou o campo de Midian na noite de Pessa e teve um sonho encorajador. Shirat Devorah, a canção de Débora. No dia da vitória, Hashem deu a Débora e Baraque nevoá, profecia, para cantar uma canção de agradecimento. Da mesma forma, Bnei Israel e Yansur cantaram a Shirá quando viram o exército de Faraó se afogando. Aqui estão algumas das coisas mencionadas na canção de Débora. Como os Bnei Israel novamente estudaram e cumpriram a Torá. Hashem os ajudou na guerra. Após a guerra, os Talmidei Rahamim puderam novamente estudar a Torá em paz e sossego, sem medo do inimigo. Para isso, eles devem louvar a Hashem. Após a guerra, os Bnei Israel foram novamente capazes de circular com segurança pelo país. Antigamente, eles costumavam evitar as estradas principais porque tinham medo de ladrões nelas. Na canção, Débora chamava a si mesma de mãe do povo judeu. Ela elogiou as tribos que participaram da batalha e repreendeu aquelas que ficaram longe. Sobre Yael, Débora disse: ela será abençoada por todas as mulheres judias por sua ação. Ela salvou Bnei Israel de um rachá. A canção termina com as palavras que todos os seus inimigos, ó Hashem, sejam exterminados, assim como Cícera. Enquanto Débora viveu, pelos próximos 20 anos, a terra ficou em paz. Nenhum inimigo ousou atacar. O que aconteceu após a morte de Débora? Durante a vida de Débora, os Bnei Israel foram bons. Mas você pode adivinhar o que aconteceu após a morte dela. A mesma história triste se repetiu várias vezes em Sefer Shoftim, no livro de Juízes. Infelizmente, Bnei Israel foram mais uma vez atraídos pelo culto aos ídolos. Eles não conseguiram vencer o Yetzer Hará, a má inclinação. Débora não estava lá para adverti-los a ficarem longe. Você pode comparar essa situação com as crianças numa sala de aula. Elas ficaram bem comportadas enquanto o Rebbe está por perto. Mas se o Rebbe receber uma mensagem e precisar sair da sala de aula por um tempo, ele instrui os alunos a continuarem estudando enquanto estiver fora. As boas crianças ouvem, elas continuam estudando o Kumash, mas em pouco tempo elas já estão com dificuldade de se concentrar. Há muito barulho ao redor delas, lanches aparecem em pastas, bolinhas de papel voam pelo ar. Os sons de conversas e risadas aumentam constantemente. Alguns meninos começam a pular em seus bancos. Os rumashim são abertos, mas quem se importa? De repente ouvem-se passos. O Rebbe está chegando. Shhh. Como que por mágica os meninos voltam a sentar-se.
Os lanches e as bolinhas de papel desaparecem. Você não acreditaria no que estava acontecendo ali há um minuto. Do mesmo modo, Ney e Israel sempre se comportaram, contanto que eles sentissem a mão forte de um chofete. Mas quando o chofete morria, eles ouviam novamente seu Yetzer Hará para servir aos ídolos.